Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso curso de Cálculo 2. Eu sou o professor Tiago de Oliveira e nessa videoaula vamos trabalhar com áreas entre as curvas. Primeira parte. Bora lá! Nessa primeira parte da nossa videoaula de áreas entre curvas, vamos apresentar as primeiras definições de áreas entre curvas e vamos ver alguns exemplos. Então vamos começar. Nas primeiras videoaulas de Cálculo 2, definimos e calculamos áreas de regiões sob gráficos de funções. Aqui usaremos as integrais para encontrar áreas de regiões entre gráficos de duas funções. Por exemplo, considere a região S, essa aqui de azul, que se encontra entre duas curvas y igual a f de x e y igual a g de x, e entre as retas verticais x igual a A e x igual a B, onde f e g são funções contínuas e f de x é maior ou igual a g de x para todo x pertencente ao intervalo fechado AB. Então, para qualquer x que vocês escolherem aqui no intervalo fechado AB, nós vamos ter que a função f de x é maior ou igual à função g de x. Então, nós vamos ver um procedimento para poder calcular essa área. Assim como fizemos para as áreas sob as curvas na videoaula 2 de área do nosso curso de Cálculo 2, nós vamos fazer aqui também para encontrar as áreas entre curvas. Então, o processo é bem parecido. Nós vamos dividir S em N faixas de larguras iguais e então vamos aproximar a iésima faixa por um retângulo com base ΔX e altura f de xi asterisco menos g de xi asterisco. Então, nós temos que a soma de Riemann, o somatório, desses retângulos, vai ser dado por f de xi asterisco menos g de xi asterisco vezes ΔX, que é a área de cada um desses retângulos. Então, para somar todos os retângulos, usamos o somatório de I igual a 1 até N. Então, portanto, essa soma é uma aproximação do que intuitivamente pensamos como a área de S. Ou seja, a soma das áreas desses retângulos está aproximando da área S que apresentamos anteriormente. Esta aproximação parece tornar-se cada vez melhor quando n tende ao mais infinito. Portanto, definimos a área azão da região S como valor limite da soma das áreas desses retângulos aproximantes. Assim, nós temos que a área da nossa região S é igual ao limite da soma das áreas desses retângulos aproximantes, que é dado por esse somatório. Reconhecemos o limite em 1 como a integral definida de f menos g. Portanto, temos a seguinte fórmula para a área. A área azão da região limitada pelas curvas y igual a f de x e y igual a g de x e pelas retas x igual a A, x igual a B, onde f e g são contínuas e f de x é maior ou igual a g de x, para todo x pertencente ao intervalo fechado de A a B, é igual à integral definida de f de x menos g de x dx no intervalo de A até B. Olha que interessante. Pessoal, observe que, no caso especial onde g de x é igual a zero, nós temos que S é a região sob o gráfico de f, ou seja, abaixo do gráfico de f, e a nossa definição geral de área se reduz à nossa definição de área que vimos na videoaula 2 de área, segunda parte. Interessante, né? Já no caso em que f e g forem ambas positivas, nós podemos ver isso aqui na figura, f e g são ambas funções positivas, então nós conseguimos perceber que a definição 2 é verdadeira. De fato, então a área que é representada pela região S é igual à área sob a função f de x, que vai ser essa parte toda, menos a área sob a função g de x, que é essa parte de azul mais escura. Então, assim, nós temos o quê?
essa primeira parte, né, a área sob a função f de x, é a integral definida de f de x dx no intervalo AB, menos aqui a área sob a curva g de x, que é a integral definida de g de x dx no intervalo AB. E isso, por sua vez, é igual à integral definida de f de x menos g de x dx no intervalo de A até B. Vamos ver o nosso primeiro exemplo. Encontre a área da região limitada acima por y igual a e elevado a x, limitada abaixo por y igual a x e limitada nos lados por x igual a 0 e x igual a 1. Então, aqui nós já temos, né, o esboço dessa região S, que é a região que está limitada pela função y igual a e elevado a x. No enunciado já falou que a região é limitada acima, então essa parte vai ficar acima mesmo, né? E limitada abaixo por y igual a x. Então, o exercício já nos ajudou, porque normalmente vamos ter que descobrir quem que está acima e quem que está abaixo. E limitada por x igual a 0 e x igual a 1. Então, vamos lá. Nós sabemos o quê? Que a curva limitante superior vai ser y igual a e elevado a x. E a curva limitante inferior vai ser y igual a x, né? Assim, nós temos que a área, por definição de áreas entre curvas, nós sabemos que é a integral definida de f de x menos g de x, né? Onde que o f de x é maior que o g de x. No nosso caso, o f de x vai ser quem? O e elevado a x, e o g de x vai ser o x. Isso dx no intervalo de 0 a 1. Beleza, agora basta integrar esse carinha, né, e aplicar o teorema fundamental do cálculo. Então, a integral aqui vai ser quem? E elevado a x menos x ao quadrado sobre 2 no intervalo de 0 a 1. Aplicando o teorema, né, fundamental do cálculo, nós vamos ter o quê? E elevado a 1 menos meio, isso aqui menos E elevado a 0 menos 0. Isso fica, então, E elevado a 1 é E elevado a 1 menos meio menos E elevado a 0 é 1. Então, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter E menos 3 sobre 2, a nossa resposta, que representa essa área que é aqui de azul. Uma observação. Em geral, quando determinamos uma integral para uma área, é útil esboçar a região para identificar a curva superior, que vamos chamar de y de t, e a curva inferior, que vamos chamar y de b. E também, né, um retângulo aproximante típico, como nessa figura abaixo. Então, esse retângulo ele tem altura y de t menos y de b. E a base aqui, né, é a variação de x, ou seja, é o ΔX. Então, a área de um retângulo típico é a diferença aqui de y de t por y de b vezes o ΔX, né? E a equação que apresentamos, né, da área igual o limite do somatório dessas áreas quando n tende ao mais infinito, que por sua vez é igual à integral definida de y de t menos y de b dx no intervalo AB, resume o procedimento de adição no sentido de limite das áreas de todos os retângulos típicos. Então, é isso que nós vamos fazer nos exercícios, né? Analisar quem que é o y de t, que é a nossa curva superior, analisar quem que é o y de b, nossa curva inferior, e usar a nossa integral definida. Exemplo 2. Encontre a área da região delimitada pelas parábolas y igual a x ao quadrado e y igual a 2x menos x ao quadrado. Pessoal, no exercício, vocês não vão ter o gráfico já esboçado. Vocês vão ter que chegar nesse gráfico, que é um passo muito importante para vocês encontrarem a área entre as curvas. Então, o primeiro passo aqui, antes de esboçar o gráfico, é encontrar os pontos de interseção. Então, vamos trabalhar com a interseção. Para isso, vamos fazer o quê? Se y igual a x ao quadrado e y igual a 2x menos x ao quadrado, nós temos que x ao quadrado é igual a 2x menos x ao quadrado. Em outras palavras, né, isso daqui é o quê? 2x ao quadrado menos 2x igual a 0
colocando aqui, né, o 2x em evidência, vamos ter o quê? Vamos ter 2x vezes x menos 1 igual a 0. Então, aqui, né, o x é igual a 1 ou o x é igual a 0. São onde vamos ter os pontos de interseção. Então, para x igual a 1, nós temos qual ponto, né? Quando x é 1, o y vai ser quem? Basta você substituir em qualquer uma das duas equações que foi dada, né? Então, quando x é 1, o y também é 1. Então, nós temos esse ponto aqui de interseção. Olha. Agora, para x igual a 0, nós temos que o y é 0 também. Então, nós temos esse outro ponto de interseção. É interessante que vocês, né, façam o gráfico das funções. Algumas vezes isso vai dar mais trabalho, vai ser mais difícil, mas sempre ajuda. O segundo é identificar qual função que está acima, né, uma da outra. E para isso, vocês podem analisar pelos gráficos que vocês vão construir ou através de um outro método que vamos fazer aqui agora. Então, observação aqui, olha. No intervalo de 0 a 1, vocês podem escolher um valor qualquer. Por exemplo, escolhendo x igual a meio, o que nós vamos ter? Para f de x igual a x ao quadrado, o f de meio aqui vai ser 1/4. Beleza. E para f de x igual a 2x menos x ao quadrado, isso aqui pode dar um pouco mais de trabalho, né? Mas vamos ter o quê? Vamos ter 2 vezes meio, que dá 1. Né? E menos meio ao quadrado dá 1/4. Então, observe que esse carinha vai dar o quê? 3/4, que é um cara maior que o primeiro cara que escolhemos. Né? Assim, nós temos que a função 2x menos x ao quadrado vai ser uma curva superior à curva y igual a x ao quadrado. Para qualquer x que vocês escolherem no intervalo de 0 a 1, né, exceto nas extremidades, né, onde x é 0 e onde x é igual a 1, vamos ter o mesmo valor nas duas funções, que são os pontos de interseção. Agora, para qualquer outro cara que vocês escolham nesse intervalo, vocês vão perceber que essa função de vermelho ela está acima da função aqui de azul. Isso é importante, tá? Assim, pessoal, já podemos usar a definição de áreas entre curvas, né? Que é dada pela integral definida de y de t menos y de b, né? dx no intervalo de a até b. E temos o quê? A integral de y de t nós descobrimos que é o 2x menos x ao quadrado. Beleza. Y de b nós descobrimos que é o x ao quadrado. Então, fica menos x ao quadrado. Isso tudo aqui, dx no intervalo de 0 a 1. Que ainda, né, podemos reescrever como a integral definida, né, de 2x menos 2x ao quadrado dx no intervalo de 0 a 1. Então, nós vamos ter o quê? A integral de 2x é 2x ao quadrado sobre 2, deixei esse 2 aqui de propósito, né? Menos 2x ao cubo sobre 3 no intervalo de 0 a 1. Aplicando a teorema fundamental do cálculo, nós vamos ter o quê? 1 menos 2/3 menos aqui, né? 0. 0 menos 0, 0. Beleza, então a resposta vai ser o quê? 1 sobre 3, que representa a área entre essas duas curvas. Então é isso, pessoal. Lembrando que os slides foram elaborados com base nas notas de aula do livro Cálculo Volume 1 do Stuart. Um grande abraço e até a próxima!